No mundo de hoje, cada vez somos mais forçados a emitir opiniões sobre os mais diversos assuntos. Muitas vezes, não conhecemos quase nada ou nada sobre esses assuntos, dos quais somos forçados a tomar um posicionamento, uma posição, opinar. Bem, não apenas opiniões são emitidas de modo forçado. Há também uma necessidade quase doentia no mundo contemporâneo, no mundo de hoje, de exibir o que almoçamos, o que comemos no café da manhã, o que jantamos, aonde viajamos, com quem dormimos. É uma exposição, é uma autoexposição, uma exposição de si mesmo, que, repito, chega a ser quase doentia. E a internet, com suas diversas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, enfim, a internet é o espaço adequado para que essa exposição de si mesmo, muitas vezes desnecessária, seja colocada em prática. E então temos uma equação no mundo contemporâneo. De um lado, temos o espaço ideal para que a exposição de opiniões de modo forçado seja feita, a internet. Soma-se à internet a necessidade dessa exposição. Internet mais necessidade de exposição de opiniões. Isso é igual a direito de voz pleno dado aos idiotas. Cada vez mais os idiotas se sentem à vontade para emitir opiniões, para expor a sua vida. Bem, em grego, idiota é idios, que significa privado, particular. Para um homem grego antigo, idiota era aquele indivíduo incapaz, que não era preparado, incapaz de fornecer opiniões sobre assuntos alheios. Ele apenas poderia fornecer opiniões sobre si mesmo. E hoje o idiota, então, fornece opiniões sobre ele mesmo, sobre política, sobre cultura, sobre arte, sobre instalações artísticas, que seriam pedofilia, enfim, cada vez mais os idiotas são chamados a falar. Isso é muito perigoso, mas como a gente deve se proteger dos idiotas e, com isso, ser um pouco mais feliz? Como nós não nos afetamos tanto com as opiniões dos idiotas? Bem, a filosofia estoica nos ensina um pouco sobre isso. Para o estoicismo, escola filosófica muito difundida em Roma, no início da era cristã, para os filósofos estoicos, a vida deve ser vivida sabiamente da seguinte maneira: o que pode ser mudado, deve ser mudado. E quem sabe o que deve ser mudado na sua vida é você mesmo. Não é um idiota que emite uma opinião sobre a sua vida. E o que não pode ser mudado deve ser deixado de lado. Bem, os idiotas, muito mais do que os sensatos, falam, gostam de falar, se sentem à vontade em falar idiotices. Logo, isso é inevitável. Idiotas falam idiotices, idiotas falam muito mais do que pessoas sensatas. Posto que isso é inevitável, não se aflija, não se deixe sofrer por opiniões idiotas. Mude o que deve ser mudado na sua vida, e não mude o que você não acha que deve ser mudado. Bem, o filósofo estoico Epicteto, lá em Roma, Epicteto, dizia que o homem não é afetado pelo que acontece, mas pelo que pensa sobre o que acontece. Ou seja, se acontece uma dor, se uma dor existe em você, você tem a escolha de se deixar sofrer por essa dor ou não. Você pode ignorá-la, você pode continuar a sua vida, ou você pode se render a ela, ou você pode se tornar submisso a ela. Com as opiniões dos idiotas é a mesma coisa. Ou você as ouve, as acata e sofre com elas, ou você apenas as ignora. Citando o filósofo e historiador Leandro Carnal, numa situação de trânsito cotidiana, corriqueira, um indivíduo lhe xinga de filho da puta. Bem, se você não é filho da puta, ignore esse idiota. E se você é um filho da puta, o máximo que você deve fazer para não se afetar com isso é perguntar a ele: conhece mamãe? Conheceu mamãe? Já foi cliente dela? Enfim, não há por que se ofender com as opiniões dos idiotas. Eles falam muito, porque eles se sentem muito à vontade no nosso mundo, e eles falam idiotices.